Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, não é, Eliane? Isso, porque para nós, né, Mirtes, é um prazer estar aqui, nos reunirmos, conversar coisas que às vezes a gente se indaga, ou coisas que a gente já conversou, mas às vezes a gente tem ideias novas. Então é muito bom. Tomara que você goste também. Hoje nós vamos falar sobre o que você pensa. Na verdade, é cuidado com o que você pensa. Isso, né? Porque a mente é fértil, né? A mente é demais. A nossa mente, é um mistério para nós. Para nós. E até para a ciência. Para a ciência também ainda é um mistério, né? Sabe por quê, queridos? Eu vou te dar alguns dados, né, que eu desconhecia e que eu estou passando para você. Nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia. E 90% desses são repetitivos. Já tá? pensou? Recorrentes, né? A gente fica na mesma coisa ali, né? Mais ou menos 54 mil pensamentos repetidos a cada dia. Agora, como eu dei o título de Cuidado com o que você pensa, porque com um volume de pensamento desses, né? 60 mil pensamentos, e se eles não forem bons? Pois é, né, Mirtes? Que dados, assim, eu também não sabia, que dados interessantes, né? Como que a gente não se cansa de pensar a mesma coisa? Pois é. Como é que a gente se alimenta de pensamentos repetitivos? Dá para pensar isso, né? E agora, e deixa eu te falar mais, este é o padrão. O padrão. Existe ainda a síndrome do pensamento acelerado, que vai além desse. Aí está perdido. Aí, então, Mas sabe... por que a gente tem... Porque eu digo, e se eles não forem bons, por que a gente tem maus pensamentos? Né? Bom, como nós não fazemos parte, não somos cientistas, né? A nossa conversa aqui tem tudo a ver com a Bíblia, que é esse o nosso manual de vida. No livro de Jó, capítulo 3, verso 25, diz assim: porque sobreveio aquilo que eu temia, e me aconteceu o que eu receava. Em outras traduções, diz bem assim: o que eu pensava me aconteceu. Isso. E às vezes, que nem ele falou ali, né? Se eu penso num medo, se eu foco no medo de alguma coisa, aquele medo é que vai ser realidade na cabeça. Está escrito na palavra, está escrito aqui. Ó, gente, por que nós temos maus pensamentos? Quem que vai responder essa pergunta? Estou fazendo uma pergunta que quem vai responder? Porque ela tem muitas respostas. Isso, dependendo da vertente que você... Por exemplo, a neurociência pode dar uma resposta para isso. Porque nós temos, né? A psicologia pode dar outra resposta, a filosofia, né? Enfim, nós vamos ter um monte de segmento que vai ter alguma coisa a dizer a respeito disso. Eu acho que uma coisa fundamental seria assim... um descontentamento, ou assim, quando aquela pessoa que está tendo os pensamentos não encontra acolhimento pela ideia dela, ou ela foi contraditória, alguém contradisse, ou alguém não fez o esperado. Então, assim, quando ela fala, mas por que isso vai acontecer? É algo que não estava no radar dela, né? Então, mas eu citei um versículo bíblico, então vamos tentar ficar dentro da teologia. Jó, por exemplo, ele diz assim: o que eu temia, o que eu pensava sempre me aconteceu. Foi uma desgraça só o que aconteceu na vida de Jó. Então, nós vamos concordar, o Jó foi o máximo do problema. De todos os problemas, tá? Então, e de repente, a gente vai saber que essa era uma preocupação dele. Talvez, do jeito que ele escreveu aqui, ele fosse um homem que diz assim: gente, e se eu perder tudo que eu tenho? E se meus filhos... Eram pensamentos recorrentes nele. Olha que vida ruim, hein? Exatamente. Você ter bastante dinheiro, ser uma família grande e você ter medo de perder todo isso. Dia de perder isso, né? É uma coisa difícil de você administrar, né? Sabe, queridos, a nossa criação, a criação relatada lá no livro de Gênesis, disse que o homem foi criado por Deus como um ser pessoal, imagem e semelhança dele, né? Então, com algumas características
comum, Comum parecido, a Deus, né, e tudo isso. mais. E também responsabilidade moral e com discernimento para fazer escolhas, principalmente escolhas e decisões. E decisões. Tanto é que ele fez uma escolha errada. E proibições, né? Porque ele tinha algo que ele não poderia Sim, fazer, né? Ele isso teria que eu falei. respeitar aquilo, né? Mas não era impositivo, ele podia escolher. Podia escolher, assim Né? mesmo Ele podia escolher, né? É. A Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom. Então, a princípio, o homem criado dessa maneira, com essa liberdade, era bom. Era Aos bom, olhos de Deus sim. era bom. E tinha intimidade com Deus, tinha. né? Então, o fato dele ser livre para fazer escolhas é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Arbítrio, Né? sim, Livre-arbítrio. Mas ele fez uma escolha que não era tão boa, a gente conhece a história, né? Então, e ele se direcionou, né, aquilo que ele pensava, isso partiu da cabeça dele. A hora que ele colocou uma dúvida, né? Será Pois que Deus daí, me deu a opção certa? Ou será que isso é verdade? Na né? verdade, ele se deixou influenciar. A mente dele foi é a hora que ele influenciada pensou, por alguém de fora, pela serpente, como a gente sabe, né? Isso. E ele transgrediu a lei do Senhor, tá? Então, a condição original foi manchada. Foi isso. Né? Primeiro aconteceu no pensamento, depois na ação, e né? foi ali que ele questionou. E houve a queda, né? E houve a queda. Todo mundo, na Bíblia, a gente olha que a partir da queda, o homem sempre teve uma inclinação para o mal, né? Tanto é que algumas teorias, eu nem lembro quem agora, mas que diz assim, tem uma coisa que diz assim, o homem nasce bom, o meio o corrompe. Isso, não, de acordo com a Bíblia, não é verdadeiro. O homem nasce já com essa característica má, porque foi o que aconteceu. Adão foi criado a partir de Deus. E nós criados a partir de Adão. Então, nós trouxemos essa marca. Vem com a gente a queda. Isso, porque se a gente pensar, se houve a queda ali com Eva e Adão, e houve toda aquela reação de Deus em deixá-los para o mundo. E logo em seguida, com Abel e Caim, a mesma coisa, caiu de novo. Ele se deixou levar por um pensamento ruim, né? Liberdade absoluta na nossa mente, tanto para o bem, como para o mal. Porque a inveja nada mais que foi o que aconteceu ali, que ele teve um pensamento ruim. Por que do outro e não eu, né? E o que a gente conversa sobre isso, porque de repente você passa a ser escravo daquilo que você pensa, né? Isso, exatamente. Isso vai nortear todas as coisas. E a Bíblia vem nos ajudar com isso, porque você vai encontrar posicionamento bíblico sobre dominar a nossa mente, sobre renovar a nossa mente. Porque, por conseguinte, vai dar resultado na fala, que dominar a fala também, né? Se você pensa e às vezes você falou, você fica escravo daquilo que você falou, e das ações, como aconteceu ali, né? Ou você toma ações que você perde todo principalmente porque nós assimilamos muita coisa. O mundo nos dá muitas informações. Visão, né? Você tem, através da visão, você capta muita coisa. Visão, audição, tudo. Você capta tudo. Aí vem as ideias, vem ideias de homens, vem a sociedade, vem... Então, a gente escuta tantas coisas e, como cristãos, nós temos que ouvir Deus. E, de repente, essa parte de ouvir Deus está diluída em tantas outras coisas que nós escutamos. Hoje eles falam muito de ruído, né? Quer dizer, são tantos os ruídos. São os ruídos, E a clareza, porque às vezes Deus fala de uma maneira suave, né? E a limpidez da voz de Deus é tão suave que às vezes no meio de tanto ruído você não ouve. Né? Sabe, então a gente acaba tendo na nossa mente, até por conta de... nem é coisa tua, porque é tão natural. Vamos pegar um exemplo bem prático mesmo. Se você ouve uma música, e não porque você a escolheu tudo, você está no ambiente onde essa música está tocando, você não pode sair do ambiente, vamos supor. Eu digo isso porque eu lembro quando eu ia para a hidroginástica, que era feita com música. Ou então quando você vai num resort, né, que tem aquelas músicas o dia inteiro. Então, pelo menos durante uma hora eu estava ouvindo aquilo. Gente, algumas delas, quando eu saía de lá, refrão assim, que era uma porcaria,
Estava na minha mente, né? Eu estava dirigindo indo para casa, aquilo estava lá, porque eu tinha ouvido durante um certo período, uma um hora, tempão, né? assimila, sabe? não tem erro. Então, e nós conversamos sobre isso e a respeito da Bíblia, porque a Bíblia trata de todos esses assuntos. Ela fala da nossa mente, das consequências desse pensamento, tanto é que essas coisas que podem gerar ansiedade, é o caso de Jó, porque já pensou Isso. todo dia pensando nisso? Tinha que viver ansioso. Ansioso. Também, a gente não pode exatamente. duvidar, né? Isso porque ele tinha muitas bênçãos, mas já que era muito intenso como ele pensava, ele tinha muitas angústias Sim. também, né? Então, Dessas olha, bênçãos. então, e sobre isso, ansiedade, depressão, medo, a Bíblia trata desses assuntos. Trata. Claro, a gente tem profissionais, porque às vezes realmente são problemas tão sérios que você tem que... Hoje você tem a oportunidade de procurar um profissional para te Isso. ajudar. E às vezes você vai se abrir e falar do seu, porque a Bíblia ela trata muito bem dentro de um padrão dos personagens que tem lá. Quando você traz um paralelo para o seu e trata do seu de maneira clara e aberta falando, resolve-se muito mais rápido. Né? Vai depender realmente da tua maturidade espiritual. Isso bastante, né? Enfim, porque a Bíblia está permeada disso em todos os lugares. Desde os Salmos, no Novo Testamento, no Velho Testamento, em Provérbios, em todos. E vamos pensar em Provérbios. Provérbios é igual a bula de um remédio. Sim, eu leio Provérbios já tem algum tempo. É igual a bula de um remédio, você vai aplicar. Vai ser dessa maneira. Quando você pega a bula de um remédio, está escrito assim: tome 3 vezes por dia, antes das refeições, durante, tá. Provérbios é quase igual. Então, você não duvide que tem. E quanto mais você lê, que eu tenho lido com uma certa frequência, quanto mais você lê Provérbios, mais você consegue se aprofundar e mais você consegue perceber as coisas. Então, se você tem um transtorno emocional, eu posso te dizer que a Bíblia pode te ajudar, sim. Sim, se você certamente. é muito raso na Bíblia, aí você vai ter que procurar realmente um profissional para te ajudar, ou até que você chegue nesse entendimento, esse discernimento. Como a gente falou, né, de Provérbios, que ele fala lá que a sabedoria tem alta voz, que junto com a sabedoria vem a prudência. Então, a partir do momento em que você consegue aplicar esses conceitos de sabedoria e prudência, quanto mais você vai deixando atitudes que ele fala do tolo e do insensato, porque muitas das vezes os problemas vêm da nossa insensatez. Claro, não, e a aí nossa, que eu me identifico como insensato, eu falo, peraí, não, então deixa eu andar com a prudência. Não, né? E vai mais longe ainda. Os nossos pensamentos provocam doenças em nós. Doenças, sabe? sim, então, se a gente tiver pensamentos fazedores de doença, né? Certo. Porque eles existem, sabe? Certo. Elas são... algumas doenças são provocadas absolutamente pelos nossos pensamentos, né? Você não pode duvidar disso. Que certamente alguns tipos de, vamos dizer, mágoa, rancor e algumas outras coisas estão ligados a alguns órgãos. Por exemplo, a gente sabe, né, que o intestino é tanto quanto eles chamam de segundo imunidade, cérebro. exatamente, quanto liberação de serotonina, de outras coisas todas. Então, se afeta ali, você já afetou o teu corpo, né? Sabe, queridos, porque isso é um processo bem interessante. Mas, para não cortar o assunto, eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para continuar essa conversa. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente pensa, né? Porque tem um circuito que eu disse para você, um processo que vai desencadear essas coisas. Por exemplo, tem uma situação, problema, aí vem um pensamento sobre aquilo e vem uma emoção. Então, eu vou dar um exemplo que com exemplo fica mais fácil de entender. De assimilar, né? Por exemplo, eu peguei um exemplo fácil de alguém que vai fazer uma prova de vestibular, seja o Enem, seja lá, enfim. Ele se prepara adequadamente, ele estuda, faz o que precisa para fazer essa prova. Vamos supor, então, essa prova é o problema que ele tem que solucionar, que ele estuda. Passar ou não. Dependendo do que ele começa a pensar, vamos supor que chega perto do dia da prova, um dia antes da prova, ele começa, por conta de estar nervoso e tudo, ele começa a ter
alguns pensamentos do tipo assim: gente, será que o que eu estudei vai ser o suficiente? Ai, eu acho que eu não estudei o suficiente, eu acho que eu não sou bom o bastante. Começa a ter uma insegurança, né? Você começa a ter maus pensamentos, que a gente chama de pensamento sabotador, tá? Sim. Né? Aí, isso vai gerar uma consequência. Porque na hora que bater essa insegurança, se você se deixar dominar por esses pensamentos, não repreender no sentido de, não, eu sei. Peraí, né? eu sei sim. Né? Você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso, desesperado. E isso vai prejudicar a sua prova. A performance na prova, certo? Sabe, quando eu estava montando essa reflexão, eu lembrei de uma coisa. No meu último ano de faculdade, 4º ano de faculdade, eu fiquei em recuperação em literatura moderna de língua inglesa. Porque na última prova tinha 4 livros para ler em inglês e eles iam ser sorteados na hora. Eu consegui ler só 3. E quando veio o sorteio, caiu que eu não tinha lido. Agora, como é que eu vou escrever alguma coisa e ainda num outro idioma de que eu nem li? Óbvio que eu não ia tirar nada na prova. Eu fui para a recuperação e na recuperação o sistema era o mesmo. Só que tinha um pouco mais. Tinha, parece que 6 livros para ler e ia ser sorteio. A minha condição de entrada na segunda chamada era de absoluta segurança. Porque na primeira eu entrei com isso, eu dizia, EC, são 4. Mas tem um que eu não li. Esse EC foi tão forte que o que eu temia me aconteceu. Igual só, caiu o que eu não tinha. Eu estava tão segura, eu dizia assim, caia o que cair, eu li todos, fiz um resumo de 250 palavras, que normalmente era o que se pedia, um resumo de... Sabe? E eu estava absolutamente segura. Eu não permiti que nenhum sabotador dissesse assim, você lembra da outra que você não conseguiu escrever? Gente, eu ia escrever bobagem. E antes de escrever bobagem, eu preferi não escrever nada. Lógico, né? Exatamente. Tem umas coisas assim. Então... Mas você teve uma mudança de postura muito inteligente, né? Porque na primeira te pegou, você falou, na segunda não pega mais. Então... Sabe? Porque se você corre o risco de dizer assim, além de ir mal, sair de lá pensando, eu nunca vou conseguir passar no vestibular. Isso, né? Nunca vou conseguir fazer uma prova que eu e tudo atinge. mais. Ou então né? começar a pensar assim, todos são melhores que eu, que não é verdade. Né? Aí quando você afirma assim, não, eu nunca vou conseguir, você pergunta, quem que te falou isso? Você mesmo. Foram os seus pensamentos. Né? A resposta está em mim, né? Está em você. Pergunta, ele cria raiz. O sabotador, né? e a liberdade, a libertação está em mim também. Agora, a boa notícia é que a mesma mente que pode te causar doença, também é a mente que pode te sarar. Vai te sarar, né? certamente. Não é isso a grande boa notícia, né? Do ambiente. Né? A mesma mente que produz maus pensamentos, produz bons pensamentos. Pensamentos positivos, como diz aí, né? Todo mundo fala, vamos pensar positivo. Não diz essas coisas, né? Né? Mas ela também é cura, sabe? Só que a gente está falando dessas coisas porque não são coisas simples e fáceis de fazer. Não. Você precisa vigiar essas coisas, né? Requer que você tenha consciência do fato, que você treine, né? Às vezes vai cair uma vez e fala, não, mas agora eu não caio, não, então e outra grande coisa, você precisa ter consciência que é um pensamento sabotador. Sabotador, seu. Porque porque às vezes você põe a culpa no outro. Sim. Então aí também não é. Você fala, qual é a minha parte nisso tudo? Sabe? Né? Não, aí você... Não, eu vou mal mesmo. Por quê? Porque você tem que saber por que eu vou mal. O que é que levou você a pensar que você poderia ir mal? Porque se você, de fato, estudou outras coisas, será que você ouviu, né? Porque às vezes diz assim, gente, alguém, né? Disse assim, nossa, eu estudei tanto e não consegui, você ficou com aquilo na mente. Você fica com conceitos errados. Nem sempre quem estuda se sai bem, né? Isso, tem que ter cuidado ao dar ouvidos à opinião do outro sobre você, porque tem muito caso, esse aí não vai conseguir nada, esse aí nunca acerta nada. Então, duas coisas, cuidado quando a gente for emitir uma opinião em relação ao outro e cuidado da gente ouvir o que o outro está falando da gente. E guardar e lembrar, sabe? Porque você tem duas opções a respeito desses pensamentos sabotadores.
Ou você se deixa dominar por eles, Que não pode, né? Tá perdido. Tá perdido, acabou. Não pode. Ou você os domina. Pode ir embora, mandar esse pensamento embora. Você substitui, né? Você tem que saber como combater isso, né? Se você continuar mesmo falando... Gente, eu vigio bastante, sabe? Porque isso é comum em todos nós, sabe? Às vezes a gente, numa situação assim, você fala frases do tipo assim... Nossa, como eu sou... lerda, né? Estou dando um exemplo, ou desatenta. Tudo bem se você falou da boca para fora uma vez ou outra, tá lá. Mas se você repetidamente costuma dizer isso a seu respeito, o seu cérebro vai anotar, acreditar. Sabe? E você vai ter pensamentos parecidos com em determinada hora você vai dizer não. Para mim não vai dar porque eu sou lenta, né? Isso, você vai se restringir nas suas ações, vai se autonominar e nunca vai romper aquele quadro, porque se você é lento numa coisa, você pode não ser na outra. Ou se você foi lento um dia, pode não ser no outro. Simples assim. E, gente, e vale para tudo, vale até para coisa simples como, ai, como eu sou gorda, ai, como eu sou magra, como eu sou feia, como eu sou... tá valendo para tudo, porque vai te influenciar em tudo. Né? E fora ainda aquela coisa assim, sabe? Se isso continuar, eu vou ficar doente. Se isso, olha que palavra ruim, que né? Ruim, né? Que pensamento ruim. Você está chamando... a gente costuma falar isso, né? Da palavra em relação ao pensamento. Como que a gente pode profetizar alguma coisa dessa? Porque né? É uma expectativa, assim, bem catastrófica, na verdade, sabe? Porque aí... a gente tem que parar e perguntar assim, tá bom, né? Porque a gente guarda muita informação na nossa coisa de passado, tudo. Às vezes tem coisa que sua avó falava e que numa determinada situação você vai lembrar, né? Por exemplo, eu lembro que minha avó falava que não podia almoçar e tomar banho e lavar a cabeça. Isso. Sabe? Naquela época tinha essas crenças, mas eu não nem podia. sei por que ela acreditava nisso. Aliás, eu nunca perguntei para ela por que ela acreditava nisso, né? Exatamente. Essa história. Mas quando você cresce, habitua... eu almocei e vou tomar um banho rápido. Você vai e faz, isso não te faz mal nenhum, né? Porque você não tá com outras coisas naquela crença. Existe uma coisa assim, que quando você termina de comer, o sangue tá todo aqui na região abdominal para fazer a digestão. Se você vai tomar banho e circula, ou entra na piscina, ou faz aquelas coisas, então você diminui, vai retardar um pouquinho a digestão. Mas assim, não que vá fazer mal, né? Mas na época eles acreditavam mesmo. Acreditavam, talvez sério. Algum acontecimento de ou outro, algum né? outro, né? Alguém que até entrou no banho e acabou morrendo, e até por outra coisa. Por outra coisa, eu dei um infarto lá. Pois é. E de repente, olha aí, o que aconteceu, né? Porque são coisas assim, a gente vai descobrindo depois, né? Minha avó também era outra coisa que ela falava, mas essa depois ela dava uma explicação, que você não podia misturar leite com manga. Né? Então falava assim, a manga verde, assim, nem né? manga ou isso, aquilo. Depois ficou-se, né, pelo menos acabaram contando que os senhores, os donos da casa, para evitar que os escravos, os empregados tomassem o leite deles, criaram essa coisa, porque a manga estava lá à vontade, eles podiam comer, né? No pé, né? Então avisava para eles assim, não misturar. Então, que dava um problema sério. Mas era para proteger o dinheiro deles, o consumo, né? Ou qualquer coisa. E acabaram passando isso como uma verdade. E há coisas que a gente tem que pensar em termos de pensamento. Aquilo que eu estou pensando, isto é verdade? Isso é verdade, né? Nós temos que pensar assim, né? Sim, pode ser um costume, né? Ou da comunidade, ou até do país. Pode ser uma farsa mesmo, né? É uma identificação necessária para você, sabe? Vinda de um medo extremo, que não vai acontecer, né? E outra coisa também, queridos. Quando que um pensamento, você tem que falar, ele é um pensamento sabotador? Porque, às vezes, você pensa, não, é uma intuição, é uma pré-ciência do que vai acontecer, né? A gente tem que pensar em algumas possibilidades, tá? A gente, na hora, para ver. Tá bom, eu estou pensando isso. Isso me produziu desconforto, tensão, irritação. Que tipo de sentimento
que isso trouxe, por quê? Aí eu tenho que pensar, houve situações parecidas? Eu tenho que fazer um mínimo de análise, Isso, né, Eliane? conversar um pouco com essa ideia para descobrir a essência dela. Se veio de uma coisa que é totalmente mentira, se veio de uma experiência negativa que eu mesmo já vivi, de alguma coisa que alguém já me falou. E falar, mas e por que você está aí? Isso vai acontecer de novo? E desmistificar isso, né? Porque a verdade é assim, quando ela é verdade absoluta. Absoluta. Se houver a chance, eles dizem, se houver a chance ser de 0 e pouco % de ser mentira, pode ser uma mentira. Né? Exatamente. Então, a gente pensando nessas coisas, é que a gente vai fazer, né? A verdade é o que é. E para nós cristãos, nós temos que nos apoiar naquilo que a palavra de Deus diz, sabe? Que é a verdade. E que é a verdade naquilo que diz. Dominar os pensamentos, queridos, já vou falando para você, é fácil de conversar, mas é difícil de fazer, tá? Então, eu não estou falando, você está conversando... Não, a gente sabe que não é uma coisa fácil. E vem com, às vezes, vem com alterações físicas, sim, às vezes a pessoa treme, porque sabe por quê? Porque eles sente... chegam na sua mente sem o seu controle. Sem o controle. Você não diz, gente, da onde que veio esse pensamento agora? Não é assim que a gente fala, né? Isso. Porque eles são automáticos, os pensamentos são coisas automáticas, eles acontecem assim. Agora, cabe a você... ver o que você vai fazer com eles. Isso, né? Exato. Entender de onde ele vem e ressignificar, né? Falar, olha, não é bem assim, hoje vai ser diferente, daqui para frente eu vou fazer de uma maneira diferente. Então, você tem algumas possibilidades. O pensamento veio, você pode alimentá-lo. Aí ele vai crescer, tomar a proporção que quiser, ficar bem e deitar e rolar. Né? Tá perdido, né? Sabe? Ou, né? Porque eles só vão ser criados e alimentados por você. Eles são só teus, eles são pensamentos teus. Provavelmente, talvez ninguém mais saiba, Ninguém Se não mais. compartilhar pronto, com alguém, né? ninguém vai saber. Agora, a Bíblia dá tantas coisas para a gente fazer, além de renovar. Por exemplo, é quando ela diz descansar em Deus, levar o pensamento cativo a Deus, né? Ela dá uma porção de possibilidades, né? Igual quando Deus falou para Caim, o teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Né? Eliane, quanta coisa, não dá, tem muita coisa para falar e o nosso tempo realmente está se esgotando. A gente vai prometer que a gente vai fechar isso de uma maneira mais concreta num outro programa. Eu topo, né? Vamos, vamos. Isso mesmo. Então, tenha a sua concordância, a gente agradece a sua companhia e te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.